Bom, eu quero aqui falar para você sobre as lesões da articulação coxofemoral, essa articulação que é composta pelo fêmur, pela cabeça do fêmur, esse osso aqui, que está deslocado aqui, ó, pela pelve, que são três ossos, né, íleo, isquio e pubis, que estão fusionados, formando então essa cavidade que se chama acetábulo, aonde encaixa a cabeça do fêmur, certo? Então eu quero falar das principais lesões, rapidamente aqui, a pedido de alguns pacientes. A lesão mais comum que nós temos na articulação coxofemoral é, com certeza, a osteoartrite. A osteoartrite ela é caracterizada pela lesão num tecido que reveste essa estrutura óssea, tanto no fêmur, na cabeça do fêmur, também quando no acetábulo também. Aqui eu posso mostrar para vocês. Então tem uma cartilagem aqui, cartilagem hialina, né, nessa estrutura aqui, bem como nessa estrutura aqui. Então isso corresponde à maior parte dos casos de lesões na articulação coxofemoral, e tá, essa cartilagem é como se fosse um azulejo de revestimento ósseo e é formado por condrócitos, né, um tipo específico de célula. E está relacionado então com uma tendência genética que chamamos de osteoartrite primária, ou mesmo por causa do sobrepeso ou devido a um traumatismo que pode gerar então um dano a essa cartilagem. Mais comum realmente é o sobrepeso e a obesidade, que estão relacionados com o desgaste e o processo inflamatório nessa cartilagem, então que é realmente a osteoartrite que gera o maior número de consultas na articulação coxofemoral. Bom, depois nós temos outras patologias. É importante começar com uma bem clássica, que é a luxação. Então isso gera muita confusão, né? Osso fora do lugar. Então a luxação corresponde, então, o deslocamento total de uma articulação, como está aqui, né? O deslocamento total de uma articulação chamamos de luxação. Para que haja esse deslocamento tem que ter uma alteração anatômica muito importante para que esse osso se desloque do lugar, né? Então não é uma fratura, né? O paciente pensa, fraturei, isso é uma fratura. Por que está alterado aqui? Não, não é uma fratura. Fratura é perda de continuidade óssea, né? Tem um traço de fratura, né? Como se fosse uma rachadura, né? Pelo menos isso. Não é uma fratura, é um deslocamento da articulação que está geralmente relacionado com alterações morfológicas do acetábulo, tá? Mas eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso, porque geralmente na luxação de quadril, principalmente luxação congênita de quadril, está relacionado com alterações morfológicas do desenvolvimento ósseo mesmo, principalmente no acetábulo, onde esse acetábulo ele é mais raso, mais obtuso, então ele não gera um encaixe favorável aqui para a cabeça do fêmur, certo? Então isso é luxação. Também pode acontecer uma luxação num trauma de alta energia cinética. Isso pode acontecer no acidente automobilístico, por exemplo, mas geralmente também tem fratura, né? Pode acontecer só uma luxação, né? No caso de um trauma de alta velocidade, de alto impacto, mas geralmente pode ter fratura associada também, tá? Então, a subluxação não é uma lesão quiropráxica que eu estou falando do deslocamento parcial de uma articulação. Esse deslocamento parcial, que não é a luxação, o deslocamento total, também está relacionado com, geralmente, uma lesão vinculada à energia cinética, né? Então, uma entorse, uma lesão nos ligamentos, então tem uma alteração anatômica também, tá? Então chamamos isso de subluxação ou deslocamento parcial, tá? Já a subluxação quiropráxica, então não vai haver uma lesão anatômica aqui, né? Então o que nós temos? Um conjunto de alterações neurofisiológicas, e isso é subluxação quiropráxica, aonde nós temos restrição de movimento, nós temos muitas vezes um processo inflamatório associado, nós temos hiperatividade muscular, nós temos interferência sobre os receptores, né, proprioceptores articulares, sinestésicos. Então é um conjunto de alterações neurofisiológicas, chamamos de subluxação quiropráxica. Então não tem um dano anatômico e não tem necessariamente, na realidade não existe um deslocamento parcial como a subluxação clínica, certo? Isso é importante deixar bem claro isso aí, tá? Então a subluxação, a clínica, ela está relacionada com uma entorse, provavelmente, tá? E outra questão importante, me perguntaram pelo impacto fêmuro-acetabular, tá? Então isso é muito importante
o impacto femoroacetabular, ele são 3 tipos, né? Tem o primeiro tipo que está relacionado com alguma alteração aqui no acetábulo, né? O segundo tipo está relacionado com uma alteração, digamos, aqui na cabeça do fêmur, né? Onde ela não encaixa direito, porque existe uma falha nesse arredondamento, né? Então a gente chama do tipo CAN, certo? E o terceiro tipo é o pincer, onde geralmente existe uma exacerbação óssea aqui nessa região acetabular, que ele acaba gerando uma sobreposição exagerada aqui na cabeça do fêmur, e isso gera também dor e disfunção articular. Então, e pode ser misto também, ou seja, pode ser o tipo CAN, que tem essa alteração, uma falha no arredondamento da cabeça aqui, nessa estrutura anatômica óssea, associada a um pincer também, que é uma exacerbação do osso aqui no acetábulo, que vai gerar então um pinçamento. Então, isso é importante discernir que essa alteração morfológica aqui, que existe no impacto femoroacetabular, ela é muito mais discreta do que uma alteração morfológica relacionada com a luxação, certo? Então, é um problema de encaixe, né? E a luxação é um deslocamento, é totalmente diferente, então, os conceitos, né? Então, isso é muito importante que que possamos entender essa diferença, porque o diagnóstico ele faz toda a diferença, né, sobre o impacto da vida do paciente, também o tipo de tratamento que deve se recorrer.